Boa noite, queridos. Na graça de Jesus, o nosso Salvador, né? É muito bom estarmos aqui reunidos essa noite, né? Essa noite que mais uma vez estamos aí nessa quarentena, mas estamos aqui reunidos em nome de Jesus, né? No culto online, e queremos agradecer a Deus por tudo que Ele nos permite, né? Fazer e tudo aquilo que é possível fazer com a tecnologia que nos chega às mãos. E vamos sempre lembrar, né, que Deus ele sempre está conosco, Ele sempre cuida de nós, Ele cuida de você, né, e continuará cuidando de você a cada dia. E nós desejamos, né, aí mais uma vez, já falamos pela manhã no estudo da Escola Bíblica Dominical, mas mais uma vez desejar, né, um feliz Dia das Mães. Todas as mamães aí recebam o nosso abraço. Dessa vez é um abraço virtual, né, mas você está recebendo o nosso abraço. Então Deus te abençoe. Continue te sustentando, né, com graça, com amor, com misericórdia, né, e cuidando de todas as coisas que estão, né, além das suas forças e tratando da sua casa, do seu lar, da sua vida, da sua família, com mão de graça, né? Deus o tempo todo trabalhando. Estamos aí juntos, né, nessa caminhada de meditar na palavra, de estudar a palavra, de pensar na palavra, e Deus ele continua nos cuidando de nós, tratando de cada um de nós. Então, vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez somos imensamente gratos pela Tua graça, pelo Teu amor e a Tua misericórdia, Senhor. Hoje, Senhor Deus, um dia que lembramos, né, das mães, não é somente esse dia que é lembrar das mães, mas é separado esse dia para que possamos trazer, Senhor Deus, uma palavra, trazer, Senhor Deus,
alegria ao coração, não somente nesse dia. Todos os dias são dias da nossa mãe, do nosso pai, da família, filhos. Queremos te agradecer. Estamos no mês da família e queremos colocar, Senhor Deus, a família de cada um em tuas mãos, colocar aqui o meu lar em tuas mãos, colocar o lar de cada irmão, de cada um que está ao alcance desse vídeo em tuas mãos. Sejam ricamente abençoados pelo Senhor e direcionados pelo Senhor. É muito bom podermos contar contigo, Pai. Em nome de Jesus, receba, Senhor Deus, os louvores que vamos te prestar, tudo que será feito aqui essa noite, em honra e glória ao teu nome. Muito obrigado. Em Jesus, teu Filho, Pai, te agradeço. Amém. Sempre vivendo nesse amor maravilhoso, né, que nos traz alegria ao coração. E hoje nós vamos pensar, né, sobre algumas mães, né, falado sobre algumas mães que o texto bíblico nos apresenta, né, e vamos meditar sobre isso. Mas vamos louvar, né, vamos louvar ao Senhor aqui com um cântico para te adorar, né? Vamos louvar o Senhor com o diácono Fábio Mendonça, estará aqui nos conduzindo, tá bom? Vamos adorar o nosso Deus com esse louvor. Nós estamos reunidos. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te adorar. Louve aí, onde você estiver. Abre a sua boca em louvor ao Senhor, seus lábios, não é? Nos amaste com teu sangue, nos compraste. Estamos nós aqui para te adorar. Como faz falta estarmos juntos, né, no culto coletivo, né? Para adorar ao Senhor, né? Vamos louvar, louva aí. Para te adorar. O céu já se rasgou, eu posso te achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui para te adorar. Calvário nos amaste, com teu sangue nos compraste. Estamos nós aqui para te adorar. Estamos para adorar o Senhor. Para te adorar. Para te adorar. Temos livre acesso, né? O véu se rasgou. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do teu trono e te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Eu espero. Esperar no Senhor o tempo todo, né? Confiar nele o tempo todo. Um amor grandioso e incomparável. Esperar no Senhor. Vamos esperar, né? E confiar nele, né? E confiar o tempo todo nele. Não é? Sabemos que
um momento ao vivo assim, acontece alguma coisa, dependemos da tecnologia, mas vamos louvar, vamos adorar o nosso Deus, com toda certeza, não é? Vamos continuar adorando. Por mim, Senhor, pra te adorar, pra te adorar. Temos a nossa voz, né, para adorar, né, temos o fôlego de vida que o Senhor nos deu, né, para adorá-lo. Pra te Amém. Depois nós vamos louvar de novo, tá bom? Que aí já deu certinho aqui, já probleminha técnico, faz parte, né? Então boa noite a você que está aí conosco mais uma vez, né? Graças a Deus podemos estar juntos, adorando ao Senhor e vivendo esse momento maravilhoso com Deus. Nós fizemos aqui uma chamada, né? Assim, você tem algum versículo preferido? Lógico que são vários versículos, né? Que temos em nossa mente, em nosso coração. E aí a Mariana, o Fábio Mendonça mesmo, né, enviou ali os seus versículos preferidos, né, na verdade escolheu um de vários versículos preferidos, né, e vamos ouvir aqui, primeiro, o diácono Fábio Mendonça, que acabou de nos ajudar aí no louvor, né, e vamos ouvir o seu versículo preferido, né, depois vamos mais uma vez orar, e depois nós vamos ouvir, né, a Mariana falando um dos seus versículos preferidos. Né, estamos aí, vamos... pouco a pouco lançando, né, esses versículos, né, de acordo com o que os irmãos vão colocando no grupo, nós vamos aqui postando, né? Vamos ouvir aqui o diácono Fábio Mendonça em um dos seus versículos preferidos. Boa tarde, galera. Aceitando aí o desafio de compartilhar um versículo que eu mais gosto da palavra de Deus, e difícil porque são tantos, né, tantos versículos que falam no nosso coração, mas eu gostaria de compartilhar um que me ajudou muito no momento de crise, no momento de dificuldade que eu estava passando, ainda jovem, cheio de perguntas, cheio de questões na minha mente, e eu recorri à palavra de Deus e encontrei esse versículo lá em Eclesiastes 7, verso 14. E o seguinte: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um como o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Isso aí, estamos aí, né? Existem os dias bons e os dias ruins, né? E aí, já que o Fábio Mendonça nos traz esse versículo, né? Existe realmente, a palavra de Deus sempre nos mostra, né, essa verdade, que existem dias ruins e dias bons. Vamos aproveitar os dias bons, viver e recordar dos dias bons, sempre lembrar deles, né? Isso é precioso. E basta cada dia o seu mal. Não é? Como ele falou mesmo, no momento difícil da sua vida ali, ele entendeu na palavra de Deus que existem dias bons e dias maus. Isso é maravilhoso, poder ter essa paz que vem, né, de Deus na revelação da sua palavra. Não é? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar. Não é? Você que está aí agora nesse momento, talvez você tenha algo a colocar diante de Deus. Não é? Coloque agora diante do Senhor. Coloque a sua mente, né, ligada com Deus, no sentido de colocar, talvez, petições, sim. Ou agradecer alguma coisa. Vamos falar com Deus? Não é? Vamos falar. Senhor, em nome de Jesus, e mais uma vez erguendo a voz, queremos, Senhor Deus, colocar diante de Ti todas as nossas angústias, Senhor. Tudo aquilo que está, por acaso, tentando tirar a nossa paz. E queremos colocar diante do Senhor, Pai, porque sabemos que em Ti podemos confiar, como acabamos de louvar, para Te adorar. Podemos confiar em Ti o tempo todo. Há dias bons e há dias maus, Senhor Deus, mas o Senhor sempre está presente. E queremos Te agradecer por isso. O Senhor está sempre presente. O Senhor cuida de nós a cada instante. Então queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que possa estar tentando desviar o nosso foco da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia.
colocar diante de Ti tudo aquilo que tenta angustiar o nosso coração, até nos causar medo, Pai, queremos colocar diante de Ti. O verdadeiro amor lança fora todo medo, e o verdadeiro amor foi demonstrado por Ti, Pai, ao entregar o Teu Filho Jesus Cristo por nós. Muito obrigado por isso, Pai. Te louvo e te agradeço por isso. Mas também queremos te agradecer, Pai, pelos Teus benefícios, por tudo aquilo que deu certo, por tudo aquilo que está dando certo. Colocamos sim diante de Ti, Senhor Deus, aquilo que nos causa medo, aquilo que nos causa angústia, aquilo que nos causa dúvida, Senhor Deus, e talvez aquilo que não deu certo, está nas Tuas mãos. Mas também queremos colocar diante de Ti tudo aquilo que tem dado certo, tudo aquilo que está, Senhor Deus, caminhando bem, Senhor Deus, apesar de tanta coisa que aparentemente tenta nos tirar o foco. Então te louvamos, Senhor Deus, por tudo que Tu és, e colocamos diante de Ti, Senhor Deus, também não somente os nossos pedidos, mas também te agradecer, porque o Senhor todo o tempo está conosco. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e continuará nos ajudando. Eu te louvo e te agradeço por isso. Para te adorar estamos aqui, para louvar ao Teu nome estamos aqui, e para aprender contigo da Tua palavra estamos aqui. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Amém. Amém, né? Muito bom podermos entender isso. Vamos agora ouvir Mariana, né, no seu versículo preferido. Fala, galerinha, tudo bem? Então, atendendo aí o desafio que foi postado aqui no grupo, é o meu versículo preferido, dentre muitos também. Ele se encontra lá em Provérbios 3, versículo 6, que diz assim: lembre-se de Deus em tudo o que você fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. É um versículo assim que eu tenho levado comigo, né? Desde pequenininha, quando eu aprendi ele, e eu vou levar para sempre, porque nós devemos sim lembrar de Deus em todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões, na certeza que Ele sempre vai fazer o melhor por nós. Amém. É isso aí, lembrar do Senhor, né? Colocar, né? Lembrar sempre do Senhor em tudo que pensarmos, tudo que fizermos, sempre lembrar do Senhor em primeiro lugar. Né? É maravilhoso poder ter essa certeza, maravilhoso pensar assim, não é? Maravilhoso pensar assim. Muito bom podermos confiar, né, no Senhor, como o Fábio mesmo falou, no momento de alegria, no momento de tristeza, no dia bom, no dia mau. Né, e agora a Mariana também falando, colocar tudo diante de Deus, né, todos os seus sonhos, todos os seus planos, colocar diante de Deus. Isso é maravilhoso poder entender, né, e poder confiar nesse Deus que sempre presente está. O Emmanuel, né, o Deus conosco, está sempre presente. Hoje é o Dia das Mães. E gostaríamos de agradecer também a Deus pelos aniversariantes, né? Eu não falei pela manhã dos aniversariantes, já mandamos aí nos grupos da igreja, né? Mas talvez você também está fazendo aniversário hoje, então Deus te abençoe. Você não é da Igreja Batista Central de Fazendinha, mas você está fazendo aniversário hoje, então Deus te abençoe, né? Tenha sido um dia de paz, um dia de alegria, né? Um dia de festa aí na sua casa. E também lembrar, o irmão Antônio Josias está fazendo aniversário hoje, né? Louvamos a Deus por tudo que ele é. O Gabriel, né, o filho da Vanessa e do Miquel, está fazendo aniversário hoje também. A irmã Renilda também está fazendo aniversário. Então, mais uma vez, receba aí o nosso abraço virtual. E você também, que completa mais um ano de vida hoje, receba o abraço, né, o nosso abraço virtual e parabéns para você. Deus continue te abençoando para a glória do nome dele. Hoje é o Dia das Mães, né, e eu quero colocar um louvor aqui que o Anderson Freire fez para sua mãe. Né? Interessante, ele fala assim, eu escrevi uma carta, mas eu quero cantar. Vamos ouvir? Ele pede, mãe, desculpa aí se eu errar, tá bom? Tá ali ao vivo com a mamãe, vamos ouvir, né? Vamos ouvir essa mensagem de um filho para uma mãe. Não é? Então, mais uma vez, parabéns, mamães, pelo seu dia. Mãe, como eu gostaria de escrever tudo que eu tenho para lhe dizer, mas com certeza faltaria papel. Amém, eu vou abrir meu coração. Que Deus possa te recompensar. Eu fiz aqui uma carta linda para a senhora. Eu quero cantar essa carta. Me perdoa se eu errar. Receba aí, mamãe, esse louvor. Em nome de Jesus. Se eu pudesse no seu ventre eu cantaria, pra acalmar teu coração, quantos medos misturados com alegria durante a gestação. E se de repente tivesse de
escolher entre a sua vida e a minha, certamente a senhora escolheria a minha. Nunca percebia que o alimento era pouco, a sua fé é inspiração, me faz lembrar os 5 pães e 2 peixinhos, alimentando a multidão. À noite todo mundo em volta do fogão, ansioso pelo jantar, a lamparina acesa revelava a esperança em teu olhar. Hoje gero frutos das suas sementes, não foi o bastante a senhora plantar, chorou, cantou, cuidou, regou, a cada fase Deus estava lá, a cada fase Deus estava lá. Me explica agora essa força, me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também. Mas que te cercar de lindos netos, estar presente em datas especiais, mas que te enfeitar de lindas flores, coisas desse tipo e muito mais. Que a eternidade seja a recompensa pra quem me deu mais que uma vida. Desde quando eu aprendi a cantar eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar eu conto 2, a minha e a sua. Mãe, te amo. Me explica agora essa força, me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também. Amém, glória a Deus. Passou um filme aqui na minha cabeça. Passou um filme aqui na minha cabeça. Quantas vezes faltou comida em casa e minha mãe sempre ralando para me criar. Hoje eu não tenho mais ela aqui, mas um dia nós estaremos juntos. Valorize enquanto ela está aí com você. Valorize seu pai, valorize sua mãe, enquanto eles estão aí com você. Passou um filme aqui. Passou um filme. Nasci na favela da Rocinha, com muita dificuldade. E minha mãe foi mãe e pai muitas vezes. Muitas vezes. Trabalhava de noite, me deixava com a minha avó, não é? Naquele momento tão difícil lá na Rocinha. Costumo dizer que eu sou carioca da Gema, Zona Sul, Parte Alta, São Conrado. Nasci lá na favela da Rocinha. Me orgulho muito disso. Muito mais da mãe que me instruiu, me educou. Faz falta, mas é por pouco tempo. Um dia estaremos juntos para sempre. Valorize. Valorize. Valorize enquanto está perto de você. Olha o que essa quarentena está fazendo com a gente. A gente não pode abraçar, né? A gente não pode chegar perto. Você não está sentindo falta do calor humano, não? Por mais que a gente faça essa live aqui, por mais que a gente faça a transmissão ao vivo, não se compara ao calor humano de estar perto. Aproveite as oportunidades. Porque o amanhã pode não chegar. Pode não chegar. Deus continue, né, nos usando, nos abençoando para a glória do nome dEle. Isso é maravilhoso lembrarmos. Maravilhoso lembrarmos. Vamos meditar na palavra dessa noite? Vamos meditar. Vamos falar sobre alguns textos, né, da palavra de Deus.
Eu quero usar como texto base 1 Samuel, é livro, então é masculino, então é 1 Samuel, capítulo 1, verso 19 a verso 28. Abre aí, 1 Samuel, capítulo 1, 19 a 28. E vamos falar do coração de mãe, não é? Uma mãe segundo aquilo que Deus deseja, não é? E a Bíblia nos apresenta várias mulheres com esse coração segundo o coração de Deus, para criar os seus filhos, para lutar pelos seus filhos, né? Para fazer dos seus filhos homens e mulheres vencedores na face dessa terra. Muitas sofrem, não é, por causa dos seus filhos, muitas têm passado lutas por causa dos seus filhos, mas não desista não. Deus é contigo, mamãe. Fique firme aí. Bom, e filhos, valorize seus pais. Valorize seus pais enquanto vocês têm eles. Não é? Valorize. Não é? Aproveite todas as oportunidades. Então, 1 Samuel, capítulo 1, 19 a 28, diz assim: Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu. Ana, porém, não subiu, e disse ao seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que é melhor te agrade. Fica até que o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, e uma efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que ali estava contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, e ela que é viva e eficaz. Continue a falar aos nossos corações e fortalecer a cada um com o Teu amor e a Tua graça. E o exemplo de mulheres que vamos ver aqui essa noite sirva para nos fortificar, nos fortalecer, nos erguer se por acaso estivermos abatidos. Cada mamãe que estiver nesse momento hoje, um dia tão voltado para elas, por acaso haja alguma mãe abatida, alguma mãe entristecida, que seja erguida pela Tua mão poderosa, Senhor. Continue a trabalhar na família, no lar, e sempre demonstrando da Tua graça. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Quanta diferença faz a mulher no lar? Quanta diferença faz? Uma vez por ano nós lembramos, né, das mães. Oh, Jesus, tão pouco, né? Paramos para refletir. Mas como é o dia a dia? Essa mulher aqui, só para lembrarmos do contexto, ela não podia engravidar, e aí ela está diante ali, está no templo do Senhor orando e chorando, e o profeta Elias pensa que ela está ali embriagada, não é? alguma coisa assim. E aí nesse momento, no verso 26, ela diz: era eu que estava lá, lembra? Chorando e pedindo a Deus um filho. E o Senhor atendeu, aqui estou trazendo ele agora para deixar com você, para criar. Não é? Então, qual a diferença que uma mãe segundo o coração de Deus faz? Maravilhoso o lar que tem uma mãe segundo o coração de Deus. Hoje eu gostaria de olhar para a vida de 3 mães. 3 mulheres, não é? Admiráveis nas Escrituras. E vamos descobrir a diferença que uma mãe, não é, faz dentro de um lar. Pela graça de Deus, pode fazer na vida da sua família, pela graça de Deus pode fazer pela vida dos seus filhos, pela vida do seu lar, do seu esposo também, mas hoje especificamente mãe e filhos, não é? Filha, filho e mãe, especificamente hoje. O coração segundo o coração de Deus, vindo da nossa mãe
para a vida de cada um de nós. Qual a diferença que uma mãe com um grande coração, não é, segundo o coração de Deus, pode fazer? Então vamos olhar para essas 3 mães, não é, que se entregam totalmente confiadas em Deus. A primeira já vimos, que é Ana, né, a mãe de Samuel. E ela entrega o seu filho para Deus antes de ele ser gerado. Lembra? Ela não poderia gerar. E antes de ser gerado, ela já falou, vai ser teu enquanto ele viver. E aí, durante o tempo, né, desmamou e ela entregou. Mas ela entrega. Se nós analisarmos, se você já analisou a história do profeta Eli, você vai ver que ele não era um pai perfeito. Não existe ser humano perfeito, lógico que não. Mas ele não era alguém confiável para deixar, né, Samuel para ser criado por ele. Na nossa mente humana, Ana está entregando Samuel a Eli. Na nossa mente humana, na mente da mãe, ela não está entregando Samuel ao profeta Eli. Ela não está entregando o seu filho Samuel na mão de um homem que não soube criar seus filhos. Não é? Os 2 filhos do profeta Eli eram levitas, não é? Filho de sacerdote. Eram perdidos. Totalmente sem educação, sem princípio de Deus. Né? Só enganavam, só roubavam. Tiravam a carne no momento, né? Só para a gente poder pegar o contexto, no sacrifício do holocausto, ou no sacrifício cozido, né? Deus só queria que queimasse a gordura. O que sobrava da carne era para os levitas. Deus só queria, né, como humanamente falando, lógico que é isso, né? Chegar nas suas narinas o cheiro suave da gordura do holocausto. Do sacrifício, da oferta queimada, que é o holocausto. Quando a gordura já tivesse queimada, os levitas podiam pegar a sua parte, a parte que cabiam a eles. Só que os filhos, né, o texto bíblico nos diz isso, que os filhos de Eli, filhos de sacerdote, filho de gente crente, não é? Um pai era um líder espiritual. E aí, eles pegavam com garfos grandes, né? Ainda não estava nem terminado de queimar a gordura, eles pegavam a parte dele junto com a parte de Deus. O que é de Deus é de Deus. Dai a César o que é de César, lembra? E a Deus e o que é de Deus. Então, Eli não era um homem exemplo para criar Samuel. Para uma mãe deixar um filho, Eli não era um exemplo de pai, de homem, de líder. Não era um exemplo. Mas Ana não está deixando Samuel com Eli. Ana está devolvendo seu filho ao Senhor. Ela prometeu isso. E o Senhor o tempo todo cuidou desse menino. Ele, na verdade, serviu como exemplo para o próprio profeta Eli. Uma mulher piedosa é a história dessa mulher, né? Mas sem filhos. Enquanto Eli, o sacerdote, não é, insensível, tem 4. 4. Não é? Tem filhos. 2 pelo menos são terríveis, na verdade. 2. Uma mulher injustiçada pela sua vida. Sabe? Ali naquele coração angustiado. Não é? Dá-me filhos, Senhor, dá-me filhos. É o pedido. Até a Fernanda Brum tem um louvor que fala isso. Uma mulher que ofereceu o melhor para Deus antes de ter nas suas mãos. Ela oferece o melhor para Deus antes de ter esse melhor para oferecer. Isso é fé. Isso é fé. Ficamos intrigados com essa fé, a fé dessa mulher. Eli é um pai que já havia perdido os seus próprios filhos. Ainda vivos, mas já estavam perdidos, mortos, ainda vivos. E a resposta é que Ana não deu. Fique certo disso. Não estava no coração daquela mãe que estava entregando Samuel para o profeta Eli. Ela estava entregando Samuel, devolvendo Samuel ao Deus que a beneficiou. Não é? Ao Deus que lhe deu alegria. Não é? Que lembrou-se dela. Ela diz, né, o verso 19 diz isso, do capítulo 1 de 1 Samuel. Levantou-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela está grata por isso. E ela promete e cumpre o que prometeu. Não é? Promete e cumpre. Então Ana confiava totalmente na soberania de Deus. Confie, mamãe. Lógico que é família, lógico que é papai, lógico que é, certo? Mas me deu o direito hoje de falar especificamente para as mães. Mas é para todos nós essa palavra.
Confie totalmente na soberania de Deus. Cada um sabe do seu caminho. Olha só, Eli não é exemplo para criar ninguém, os seus filhos totalmente perdidos, né, e dentro do templo, totalmente perdidos, né, fora do sentido de Deus. E uma mãe com o coração segundo o coração de Deus devolve aquilo que prometeu que iria devolver. Podemos descansar, entregar nossos filhos a um poderoso e único Deus. Confiar nele, que é digno de louvor e honra e é bom o tempo todo. Por mais que às vezes as circunstâncias não pareçam ser boas. Que pena dos pais que precisam ser Deus na vida dos seus filhos. E não podem confiar num Deus soberano que os ama mais que eles. Muitas vezes nós queremos colocar o carro na frente dos bois, né? Tomar o lugar do Santo Espírito, que vê tudo, que sabe de tudo. Então é crer e observar, em Jesus confiar, não é? Lembre sempre disso. Que alicerce bíblico é apresentado na vida dessa mulher. Sabe, olha só, se coloque no lugar dela. Não podia engravidar, pela graça de Deus, né? Lembrou-se dela o Senhor. O verso 19 deixa isso muito bem claro, 1 Samuel. Ela realiza o seu sonho de ser mãe e fica com o menino o quê? Uns 4 anos no máximo. Não é até desmamar, 3, 4 anos no máximo. Aquilo que ela pediu a vida inteira, aquilo que ela quis a vida inteira, ela dedicou ao Senhor. E que homem que se torna Samuel, não é? Então, que alicerce maravilhoso essa mãe colocou na vida desse menino ainda, né, ainda do seio ainda, mamando. No máximo 4 anos de idade, ela deve ter entregue o Samuel ao profeta Eli. A importância de dedicar os nossos filhos ao Senhor, não somente num culto. Chegar num culto lá, né, e pedir para o líder espiritual, ali temos esse costume, né, de apresentar a criança, não é? Mas é apresentar e dedicar os nossos filhos todos os dias ao Senhor. Ao deitar, ao levantar, ao caminhar, ao descansar, falar da palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. Não é? Ensinar a criança no caminho que deve andar. A Ana tinha isso no coração. Tinha isso no coração. Tenho certeza que você tem buscado isso também, mamãe. Talvez você está aí, vivendo tranquilamente, não é? Tudo aquilo, o fruto que você plantou, os frutos que você plantou. Talvez hoje o fruto pode estar amargo. Certo? Mas dedique todo o tempo e confie no Senhor todo o tempo. Confie no Senhor todo o tempo. A importância de dedicar os nossos filhos ao Senhor, não somente num culto. Quantas pessoas pedem para apresentar a criança e não querem saber de Deus? E depois reclamam do futuro dos seus filhos. Não estou dizendo que quem é criado na igreja, na vida religiosa, não vai vacilar e errar o caminho. Erra e vacila. Lógico que erra. Todos somos seres humanos. Então a dedicação dos nossos filhos não deve ser só de boca para fora. Só para a família ver, para o pastor ver, para o líder espiritual ver. Mas para o Deus que tudo vê o tempo todo, acompanhar. Mas uma entrega sincera, como Ana fez. Devemos encorajar nossos jovens a seguirem passos que levarão uma vida frutífera para o Senhor, desde tenridade. Samuel está ali, perto do candelabro, ele tinha esse privilégio, né, de deixar a lâmpada do templo, né, o candelabro ali aceso o tempo todo. Né, e dormia pertinho ali, não podia apagar, né, tinha que estar aceso o tempo todo, aquelas lâmpadas, são 7, né? São 7 lâmpadas, 3 de cada lado e uma central, né, o candelabro. Samuel tinha esse privilégio, até que, né, ele ouve Deus chamar, Samuel, 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 e ele pensa que é Eli, lembra do contexto? Ele pergunta, me chamando, Senhor? Não, estou chamando não. Aí volta para dormir. Daqui a pouco, Samuel, Samuel, Samuel. Vai lá, você está me chamando, Senhor? Aí ele entende. Mesmo sendo um pai vacilão, mesmo não tendo criado seus filhos no temor do Senhor, não adianta estar vestido de vestes limpas e por dentro ser sepulcaiado. Esses eram os filhos do profeta Eli. O profeta Eli morre com a cadeira virada, né? Tão gordo que ficou, desculpa usar esse termo, né? Mas não tem nada a ver de gordura, por favor, não me leve a mal. Né? Mas é porque só comia, sabe, o pastor que sacrifica só as ovelhas para si, né? Só se alimenta e não alimenta as ovelhas. Assim era o profeta Eli. Assim era o profeta Eli. Os filhos foram no mesmo caminho.
No mesmo caminho. E aí é necessário Deus agir. Os filhos são, né, morrem, depois o profeta Eli também morre. É para esse homem que a Ana entrega seu filho. Então é uma mulher de coragem, que teve certeza de quem era Deus na vida do seu filho. Não era o profeta Eli que ela estava colocando o seu filho. Era a Deus. E aí na terceira vez, voltando aqui para não perder o fio da meada, na segunda vez, na verdade, ele percebe que é Deus chamando Samuel e fala assim, quando você ouvir de novo a voz, diz assim, fala que o teu servo ouve. Que coisa linda isso. Ó filhos, ouça a voz do Senhor te chamando para ser bênção para sua casa. Você filho, você filha, Deus te chamando para ser bênção para o seu pai, para sua mãe, hoje tão especificamente sua mãe, não é? Ser bênção para sua casa, não é? E ouvir Deus te chamar para uma vida santa, para uma vida separada para Ele. Mesmo em meio a tanta coisa que possa estar ao seu redor, santifique-se ao Senhor, não é? Ana fez isso, adorou o Senhor. Ela ensina o seu filho no caminho. É outra mãe, não é? Além de entregar os seus filhos a Deus, a mãe que tem um grande coração, segundo o coração de Deus, também tem um papel fundamental sobre os seus filhos, na educação dos seus filhos, não é? O tempo todo. Então, mostra o caminho, no caminho, estando junto no caminho, não é? Mostra o caminho, mostra os passos, você caminhando junto com ele, de mão dada, com ela, de mão dada. Não é? O processo da caminhada, às vezes, é doloroso. Construa pela fé. Pela fé. Filhos não são a razão da nossa existência. A razão da nossa existência está no Senhor. Ana entendeu isso. Ela tanto quis, pediu, Deus deu, mas ela entendeu, não é meu. Eu consagrei e vou devolver. Vou devolver. Então, filhos não são a razão da nossa existência. Eles vão crescer, vão casar, vão ver a vida deles, a profissão deles, não é? A razão da nossa existência, aí especificamente para você hoje, mamãe, é Deus, tem que ser Ele. Essa era a razão da existência de Ana, que naquele momento do início ela chorou e Deus respondeu, não é? Para entendermos que ela, a mãe, ensina os seus filhos sobre Deus, não é? Sobre Deus. Olha Moisés. Joquebede, Arão, não é? Olha essa família, que coisa maravilhosa, que coisa linda olhar para essa família, não é? E entender que Deus ele chama, ele convida, ele abençoa, não é? Olha que aquele momento ali do sacrifício das crianças no Egito, é a mãe preocupada com seu filho, guardando seu filho, indo contra as leis daquele país, não é? Indo contra a ordem de um soberano humano, porque ela entendia que existe um soberano sobre todas as coisas, o eterno, todo-poderoso Deus, que cuida o tempo todo. Então, Joquebede faz parte da história de Moisés. Lógico que tem um Arão, tem que ter ele aí na história, o pai. Mas a Joquebede está ali o tempo todo, cuidando, tratando, cuidando do seu filho, não é? E amando esse filho o tempo todo, ao ponto de deixar uma outra pessoa criar ele, para que ele sobreviva, para que ele seja alguém. A mesma coisa foi a Ana, não é? Olha só, as histórias se repetem. As histórias se repetem. Elas se repetem, não é? Êxodo capítulo 6, verso 2 diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Deus se apresenta, né, a Moisés. Moisés não estava ali sem saber quem ele era, quem era a sua parentela. Eu sou o Deus dos seus pais. Deus se apresenta a Moisés, né, como o Deus dos seus pais. Então, Joquebede entrega seu filho para o rio Nilo. Nos nossos olhos. Nos olhos humanos. Mas Joquebede estava colocando Moisés naquela arcazinha dentro do rio Nilo para que o Senhor cuidasse dele. É melhor perder ele de não poder criá-lo do que ele morrer. Não é? Porque a mãe quer sempre o bem do seu filho. Para essa mãe, Deus é soberano, fiel e é o nosso único refúgio. Tanto para Ana como para Joquebede. Para você também. É o nosso único refúgio.
tantas coisas tentam sequestrar essa fé dos nossos filhos. Tanta coisa tenta colocar no seu coração que você não foi suficientemente uma mãe segundo o coração de Deus. Há caminhos que as pessoas escolhem, há caminho que nossos filhos vão escolher porque eles querem escolher. Mas continue sendo uma mãe fiel, uma mãe fervorosa, uma mãe que sabe que o propósito da sua vida não está nos seus filhos, está em Deus, que cuida dos filhos, que cuida dos filhos. Então tem muita coisa que tenta sequestrar os ensinos que você deu ao seu filho, à sua filha, que tem dado ao seu filho, à sua filha, como Moisés, José, Daniel, não é? E vários outros, criados no foco de uma mãe segundo o coração de Deus, Arão e Joquebede deram para o pequeno Moisés uma identidade. Pouco tempo. Joquebede vai virar a mãe, né, a que amamentava. A própria mãe passou a amamentar ele, sem a princesa lá saber que era a mãe dele. Não é? Então, Joquebede e Arão, mas principalmente Joquebede hoje, dedicou a sua vida ao Senhor. E dedicou o seu filho ao Senhor. Não é? Poderia ter morrido afogado, poderia ter acontecido muita coisa. Mas uma coisa estava no coração daquela mãe. Como Ana, a mesma coisa Ana. Ela não estava entregando para a profeta Eli, ela estava entregando para Deus. Joquebede não está entregando para o rio Nilo, está entregando para Deus. Que cuidou tanto de Samuel, como cuidou de Moisés, e cuida e tem cuidado do seu filho e da sua filha. Então seja uma mãe, continue sendo uma mãe, segundo o coração de Deus. A história de Moisés é fascinante. Conhecemos. Diante do decreto do faraó que todos os bebês masculinos fossem mortos, Joquebede passa por cima dessa ordem. Não é? Surge a leoa, a mãe protetora, a mãe guardiã, a mãe que se preocupa com o futuro do seu filho ainda tão pequenininho. Ana está preocupada com seu filho ainda nem gerado. Mas quando ele nascesse era teu. Nem sabia se Deus ia responder com sim ou não. Deus respondeu com sim. Não é? Mas será seu. E cumpriu com a promessa. A mesma coisa Joquebede. Ela passa por cima do decreto humano e leva o seu filho a Deus. Leva o seu filho a Deus, não ao rio Nilo. Pela fé, Moisés foi ocultado por seus pais. Hebreus registra isso, capítulo 11. Parece que foi a fé de Moisés, mas de fato era dos seus pais. Dos seus pais. Já imaginou aquele momento de chegar e deixar Samuel ali com aquele homem que a Ana sabia que não tinha moral? Mas ela não estava entregando o seu filho no templo para um homem que não tinha moral. Ela estava entregando para o Deus que é a própria moral. Não é? É a própria moral. Joquebede é a mesma coisa. Ela não está preocupada com o rio Nilo, ela está olhando para o Deus que vai cuidar de Moisés dentro do rio Nilo. E isso acontece. Podemos ensinar os nossos filhos sobre sua verdadeira identidade como filhos e filhas de Deus. No deitar, no levantar, no caminhar e no descansar. No sentar. Ensinar. Pela fé, transmitir aos nossos filhos a inerrante palavra de Deus. Sabe, aquele amor pelo Todo-Poderoso. Isso faz toda a diferença. Ensinar aos nossos filhos a terem coragem de dizer não aos presentes que o mundo oferece. Ensinar os nossos filhos a entender que Deus é soberano sobre todas as coisas no céu e na terra e debaixo da terra. Ele é todo poderoso. Modelar a identidade de Cristo em nossos filhos é a vontade de Deus, o Pai. Quem sou eu, você pode dizer? Não tenho mais força. Não é? Quem disse que você não tem? Você tem força. Porque a sua identidade é a identidade do Senhor. Do Senhor. Ela equipa a mãe segundo o coração de Deus. Ela equipa os seus filhos com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Então Samuel, Moisés, Timóteo agora, um exemplo do Novo Testamento. Eunice e Lloyd, lembra? Muitos consideram Paulo o pai espiritual de Timóteo. E tem razão. De fato, Paulo era o pai da fé. Que Timóteo nunca teve. Não é? Nunca teve. Mas muito antes do apóstolo, o jovem Timóteo tinha uma mãe espiritual ao seu lado.
E não somente uma mãe, uma avó espiritual ao seu lado, mas especificamente hoje a sua mãe. Eunice e Lloyd, não é, criaram esse menino conhecendo a palavra de Deus. Então a mãe, segundo o coração de Deus, equipa seus filhos com a palavra de Deus. O que ele vai fazer com isso é com ele e Deus. Mas vamos cumprir o nosso papel, a nossa missão, de ensinar a criança no caminho que deve andar, estando no caminho. Eu costumo dizer, né, não somente eu, mas alguns pastores costumam dizer, usando uma ilustração, a pessoa chega para você e fala assim, aonde que fica a Praça João Hélio? Vamos falar aqui para de Araruama, né? Onde fica a Praça João Hélio? Aí você fala assim, você entra aqui, vira à direita, vira à esquerda, depois segue em frente, não sei o que, vai virar depois de uma esquina, e depois você vai virar e vai estar na lagoa, e da lagoa você vai ver a Praça João Hélio, você vai lá embaixo, contorna, entra. Ô, coisa difícil para quem não conhece Araruama. Não é? Agora, imagine você não ensinando o caminho, mas você indo passo a passo com essa pessoa até a Praça João Hélio. Vai chegar muito mais rápido, não vai? Porque você vai estar caminhando junto. Então ensina a criança estando no caminho, o caminho que ela deve andar. Isso é maravilhoso entender. Então a mãe que tem o coração segundo o coração de Deus, equipa os seus filhos com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. 2 Timóteo, aí é feminino, né? 2 Timóteo. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 1. 1, 5 e 6. 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo 1, verso 5 e verso 6. Verso 5 e verso 6. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois te admoesto que vives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Reaviva o dom, filho. Reaviva o dom, filha, que há em ti. Sabe, você é precioso, você é preciosa. Reaviva o dom de Deus e se alimente, se equipe com a palavra de Deus. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. E reaviva, Paulo diz aqui para Timóteo, pela recordação que tenho, né, de tua fé, sem fingimento. Que coisa linda ouvir alguém falar isso de um filho. Que coisa linda ouvir alguém falar isso de uma filha. Paulo aqui é pai da fé, mas existia uma mãe e uma avó fervorosa, e especificamente hoje uma mãe, não é? Então, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, não é? E estou certo de que também habita em ti, ó filho e ó filha, a fé da sua mãe, segundo o coração de Deus, que às vezes tem chorado por você. Habita em você. Valorize isso. Coloque isso em prática de verdade. Quantos abandonam o caminho? Quantos vão embora? Está indo para o caminho de morte. Não é? Ou caminhando, começando ao caminho de morte. Valorize a palavra de Deus que foi colocada em seu coração, vindo da sua mãe, do seu pai, mas hoje especificamente da sua mãe. Para essa mãe, Deus se revelou de forma pessoal, não é? Com a sua vida. Então equipe seu filho com um legado de fé. Mesmo que seja difícil humanamente falando, não desista. Não desista. Não baixe nesse caso aqui, não baixe a guarda. Não é? Não baixe, continue lutando. Lutando. Não é? Em 2 Timóteo 1,5, fé sem fingimento, que veio de suas gerações, ou seja, 2 mulheres, a avó e a mãe. Quer dizer, a avó ensina para a mãe e a mãe ensina para o filho. De geração em geração, tu és Deus. De geração em geração, tu és Deus. Isso é ensinado a Timóteo. Timóteo, quando chega para Paulo, ele está pronto. Certo? Não foi uma mensagem fervorosa. Não foi uma mensagem evangelística. Não foi aí, pastor, se vira nos 30 porque eu trouxe um amigo não crente. Não é isso que às vezes acontece?
É o trabalho de garimpeiro da mãe, o trabalho de garimpeiro do pai, o trabalho de garimpeiro do amigo, lógico, evangelizando, discipulando. E quando a pessoa se aproxima da palavra de Deus, já está convertida, só falta ir lá e tomar a decisão de verdade. Então esse trabalho que Eunice, né, lógico que a vovó Lloyd também, mas é Eunice hoje, a mãe, que aprendeu da avó, da mãe dela, de geração em geração. Lembrar disso o tempo todo. Uma mãe com um marido descrente. Uma avó piedosa. Certo? Mesmo tendo um pai descrente, tinha uma mãe crente. No Senhor. Não acreditava numa religião. Acreditava no Senhor. Que tudo pode. Tudo pode transformar. Então, Eunice era uma mãe com um marido descrente, mas com uma mãe fervorosa. No caso, a avó de Timóteo. Né? As pessoas precisam entender que é possível criar os... Minha mãe ralou pra caramba, sozinha, para que Marcelinho pudesse estar vivo até hoje. Não tem nenhum problema em falar isso, até rato frito já comi. Certo? Não tinha pão. Por que a música do Anderson Freire me emocionou? Eu já tinha ouvido antes de postar ela aqui com o vídeo ao vivo, mas no momento aqui a minha cabeça foi lá na minha mãe. Lá no meu bercinho, lá na casa, lá na Rocinha. Né? Lá na casa. Lá na Rocinha. Sabe? De ratazana andando em cima de mim, minha avó ter que ir lá e... Né? Ó, a Lloyd aí. A minha avó tem que ir lá e tirar o rato de cima de mim, que minha mãe estava trabalhando no posto de gasolina. Certo? Trabalho de homem, em 1964, 65. Né? Só em 66 que minha mãe, né, consegue passar a viver com meu padrasto. Mas foi 2 anos de luta. E o Marcelinho está ali no berço. A vovó cuidando, mamãe trabalhando à noite, porque tinha que trabalhar. E só surgiu o serviço para trabalhar de frentista de posto de gasolina, você imagina. Naquela época lá, né, 64, 65, trabalhar em posto de gasolina, como frentista, trabalhar em lanchonete à noite para uma mulher. Olha só, minha mãe encarou para que eu pudesse estar aqui hoje. Isso tem que agradecer. Isso tem que trazer lágrimas aos olhos, sim. Não de sabe, de desgosto, mas de saudade. Saudade. E de gratidão. Sabe? Isso, se eu contar aqui, vai demorar mais do que possamos imaginar. Cada um tem a sua história. Você tem a sua história de vida, filho e filha. Não é? Então, aplique-se, mamãe. Mesmo que seu esposo seja descrente. Você não quer, né? Sabemos que às vezes pode acontecer separação, divórcio. Não é, o papo não é isso aqui. Mas o esposo de Eunice era um homem descrente. Mas ele, Timóteo, tinha uma mãe crente no Senhor. E uma vovó também. Né? Lá no nosso caso, lá nós ainda não éramos, né, do Senhor. Mas Deus cuidando o tempo todo. O tempo todo. Só Deus sabe as lutas que passamos lá na Rocinha, depois de Nova Iguaçu, morei na Posse. Né? E aí já começou a melhorar, porque já estava com meu padrasto. Equipe seus filhos com o ensino da palavra de Deus desde o berço. Não é só na barriguinha, né, olhando ali. Samuel, antes de vir, ela já prometeu Ana a Deus o seu filho. Continue fazendo isso. Sábio é o coração de uma mãe que dedica seus filhos ao Senhor, não somente lá no culto para apresentar. Sábio é o coração de um pai que apresenta seus filhos ao Senhor, não somente num culto, no momento ali. Lembrando, as escolhas que eles vão fazer depois que eles amadurecem é problema deles. Você cumpriu o seu papel. Certo? Mas uma coisa é certa, se a semente foi plantada de verdade, ela está aí. Ela está aí. Mesmo que esteja hoje fora do caminho, a semente está aí. Talvez está aí sequinha, tadinha, mas ela está aí. E um dia ela vai florescer. Filipenses, capítulo 2. Vamos lá, Filipenses. Filipenses, capítulo 2. 19 a 23. Filipenses 2, de 19 a 23. A vida de Cristo em Timóteo. Olha só. Olha só. Um pai que não queria saber de nada, mas tinha uma mãe que queria saber do único e poderoso Deus. Não é? Olha só. O exemplo de Timóteo.
Filipenses 2, 19 a 23. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter, provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Paulo testemunha de Timóteo, do caráter de Timóteo. Não é Timóteo que está se engrandecendo. É o seu pai na fé que está falando. Não tenho ninguém igual a ele que possa ir aí resolver esse problema. Verso 20 de Filipenses capítulo 2. Olha só. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente te cuide de vossos interesses. Que confiança Paulo tinha nesse menino chamado Timóteo. Certo? A educação que ele recebeu. Aproveite todos os momentos oportunos, não é? De conflito ou não, de pregar, de ensinar nossos filhos, não é? A identidade vinda de Deus. Deus, o tempo todo, o Pai, deseja nos formar a imagem do seu Filho. E mãe, hoje o seu coração, como um coração segundo o coração de Deus, tenho certeza que você deseja o melhor para os seus filhos. E o melhor para os seus filhos. Deuteronômio 6, que é o texto que usei aí de cor, não é? Mas vamos lá, Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 9. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as incultarás, ou seja, ensinarás, colocar na cabeça, né, na mente, teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que palavra é essa? Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lógico que é para ensinar toda a palavra de Deus. Mas ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso tem que estar enraizado em você, filho. Enraizado em você, filha. O tempo todo. O tempo todo. Enraizado em você. Ouça os ensinos da sua mãe. Ouça os ensinos do seu pai, mas hoje especificamente da sua mãe. 1 Timóteo 2,15. Vamos lá, voltando lá. 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservado, salvo, por mais que alguma coisa estranha possa estar acontecendo. Eduque, continue educando, não baixe a guarda, nesse sentido sim. Não é? Lembrando sempre isso. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Diz assim: todavia será preservada através da tua missão de mãe, se elas permanecerem em fé e amor e santificação com bom senso. Não é? As mulheres da igreja, as mães da igreja, ensinando, né? Ensinando as suas filhas, ensinando as mais novas, mas aí no caso aqui é a mãe mesmo, ensinando no caminho que deve andar. A diferença está na palavra de Deus transmitida por um legado de fé. Um legado de fé. O exemplo. Não é? Sendo exemplo. Tem filhos que falam assim: minha mãe faz, meu pai faz. Exemplo negativo. Por que eu não posso fazer? E o exemplo positivo? Não é? Minha mãe faz, meu pai faz. Então por que eu não posso fazer? Por que você não se pergunta agora aí? Em nome de Jesus, olha para os exemplos positivos da sua mãe, do seu pai, hoje especificamente a sua mãe. E por que você não pode ser igual? Pelo menos igual. Seja o discípulo igual ao seu mestre. Jesus disse isso. Não é? Então, absorver as coisas boas e filtrar as ruins. Seja no núcleo familiar, seja no núcleo social. Certo? Aonde vivermos, saiba filtrar as coisas. Sabe? E joga fora os modismos. E ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso tem que estar no seu coração. A santificação,
Não é? Que bonito ver o apóstolo Paulo dando exemplo de Timóteo como a única pessoa de caráter que podia resolver o problema lá daquela localidade. A diferença está na palavra de Deus transmitida como um legado de fé. O exemplo arrasta, né? Uma frase militar, não é? Uma frase militar. Então, pois são muito importantes, mas pela graça de Deus a mãe pode criar seus filhos liderando o povo de Deus. Que exemplo maravilhoso. Mesmo quando o marido seja descrente, a mãe piedosa faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Não é? E com esse foco de ganhar também o esposo para Cristo, lógico, né? Mesma coisa o marido piedoso. Mas o foco aqui é a mamãe. Então vamos partir para a conclusão. A mãe não precisa entrar em greve para mostrar a diferença que faz no lar. Não precisa. Não precisa abandonar seu marido e filhos por dias para que eles descubram, não é, o quanto precisam dela. Tem gente que só sente falta depois que perde, né? É o que está querendo dizer aqui na conclusão. Tem gente que só sente falta quando perde. A mãe não precisa estar em greve, em quarentena, dentro da própria casa, para que os filhos sintam a sua falta. Mais uma vez lembrando, aproveite a oportunidade enquanto está perto, enquanto você pode sentir o calor. Coisa triste, não é? Não ter mais ali para poder tocar, sentir. Não é? Lógico que Deus ele vai tirando isso do nosso coração, essa tristeza. Eu quis dizer coisa triste no sentido de que a gente não tem mais aquele afago, né, do calor humano da mamãe perto da gente. Então entregue seus filhos ao Senhor. Não desista, mãe. Faça a diferença, porque você é uma mãe segundo o coração de Deus. Prepará-los para servir ao Senhor. A maior missão que temos é com a nossa casa. Não é com o ministério que Deus nos deu. Olha, Timóteo aqui é um exemplo que Paulo usa, não é? Mas de quem ele obteve o exemplo? Da avó e da mãe. Certo? Então, cuidemos da nossa casa primeiro. Vamos cuidar da nossa casa primeiro. Ensine seus filhos sobre o Senhor. A gente ensina tantas pessoas sobre o Senhor, mas não ensinamos às vezes os nossos filhos. Vamos ensinar. E filho, em nome de Jesus, filho, em nome de Jesus, se seus pais, e hoje especificamente a sua mamãe, quer sentar com você para estudar a palavra de Deus, não fique, sabe, no videogame está tudo elétrico, no celular está tudo elétrico, no computador está todo mundo elétrico, o olho assim, grandão. Aí quando vai estudar a palavra de Deus, dá aquela... Em nome de Jesus, esse espírito de desânimo, saia daí. Esse espírito de fraqueza, ou até fingimento, saia daí. Em nome de Jesus. Saia daí. Para as outras coisas tem super interesse, mas para sentar e estudar a palavra de Deus não tem. Valorize a mamãe que você tem, enquanto ela está perto. Equipe então, mamãe, seus filhos com a palavra de Deus. E eu sei que você tem feito isso, para servir ao Senhor mais e mais, como Timóteo é o exemplo aqui do Novo Testamento. Temos aí Samuel no Antigo, Moisés no Antigo, outros homens no Antigo Testamento como exemplo, mas usei somente esses dois. E Timóteo aqui como no exemplo do Novo Testamento. Não é? Mães estão procurando sua realização em carreiras, programas de igreja ou atividades sociais fora do lar. Não tem nenhum problema você ser ativa no seu ministério, sermos ativos no nosso ministério. Não tem nenhum problema você pensar ter uma profissão e crescer nessa profissão e se realizar nessa profissão. Mas nada substituirá você ter ganho a tua casa para Cristo. Nada vai substituir o teu papel de mãe segundo o coração de Deus dentro da sua casa. Não substitui, certo? Não estou aqui diminuindo e nem invertendo os papéis. Hoje é dia das mães, certo? Sacerdote do lar, ô papai, acorda tu que está dormindo, tá bom? Bom? Desperta tu que dormes. Ajuda a mamãe aí, em nome de Jesus. Mas hoje é o dia delas, tá bom? Hoje é o dia delas. Então, vamos ser o sacerdote do lar. Sacerdotisa do lar. Vamos aí. Sabemos que tem um sacerdote e a sacerdotisa do lar. Mas hoje é o dia delas, tá bom? Não estou tirando o seu valor de pai, não. Mas hoje é o dia das mamães. Você sabe disso, muito bem disso. Uma mãe que tem que é segundo o coração de Deus, teme a Deus em primeiro lugar. E é capaz de fazer toda a diferença dentro de casa. A mão que balança o berço impacta o mundo. É um ditado aí, né? Para a eternidade. Não é só para esse mundo agora aqui não. Porque se a nossa esperança está só aqui, somos os mais infelizes. A maneira que Deus ordenou para a mãe realmente fazer uma diferença não é sendo uma secretária executiva.
Nada, não tem nenhum problema, tá bom? Você ser um secretário executivo. Uma recepcionista também não tem nenhum problema. Né? Uma médica, um enfermeiro, um professor, uma professora no caso, né? Hoje é feminino, hoje é mamãe. Atividades sociais, né? Sua vida social, mais uma vez lembrando, até na igreja. Mas é Deus, você e sua família. Lembre disso sempre. Nada substitui o seu legado. Nada substitui. Então, a mão que balança o berço impacta o mundo não somente para esse tempo, mas para a eternidade. Olha quantos homens, né, hoje são o que são graças às suas mães. Lógico que os pais também estão envolvidos. Mas há momentos que a mãe está mais ali perto. Né, e às vezes é que mais sofre. O pai também sofre, lógico que sofre. Então, para finalizar, que diferença maravilhosa faz uma mãe piedosa no lar? Que diferença faz? Uma mulher piedosa no lar, mas hoje especificamente uma mãe. Sabe, naquele momento que você está ali no colo, lembra ali? A Ana está com Samuel no colo e já tinha prometido entregá-lo para o Senhor, não para o profeta Eli. Joquebede está com Moisés no colo e, desesperada, não é, entrega Moisés não ao Nilo, mas ao Senhor, que providenciou que Moisés chegasse até o palácio, né, ali do faraó. E depois ela vai lá para ser a mãe, né, a mãe de peito, né, amamentar Moisés, a própria mãe. E aqui Eunice, criando esse menino, não é, nos caminhos do Senhor. Chega pronto para o apóstolo Paulo. Simplesmente impõe as mãos, como Paulo, né, acabamos de ler aqui. Valorize isso. Porque não tem ninguém igual a você, com a moral que você tem para cuidar do problema que eu preciso que você cuide. Que coisa preciosa, mãe. Como é bom receber boas notícias dos nossos filhos, como Eunice recebia de Timóteo. Como é bom. Como é bom. Como é bom entender que Deus, Ele cuida de todos os detalhes. E se por acaso alguma coisa não está alinhada e afinada, continue firme, mãe. Seja uma mãe segundo o coração de Deus. E continue sendo uma mãe segundo o coração de Deus. Não desista dos seus. Mais uma vez lembrando, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É Deus, você e sua família. A sua profissão, o seu ministério, tudo que você tem em vida social vem depois de tudo isso. Deus, você e sua família. Cumpra o seu papel. O que vai acontecer, individualmente falando com cada um dará conta de si. Mas eu sei e tenho crido que o Deus Todo-Poderoso tem te fortalecido e continuará te fortalecendo no Senhor. Confie nisso. Amém? Deus continue cuidando de você. Então, não se preocupe. E, mais uma vez, só para finalizar. Não se preocupe com realizações de carreira. Não estou dizendo que você não tem que fazer isso, tá bom? Mas que não seja a prioridade. A prioridade. Não se preocupe com programas de igreja. A sua prioridade é a sua família. Estamos vendo muito bem isso nessa quarentena. Deus está nos ensinando coisas grandiosas nessa quarentena. Lógico que faz falta o culto coletivo, lógico que faz falta te abraçar, lógico que faz falta estarmos ali no louvor coletivo, cada um ali com a sua voz, com o seu dom, com o seu talento, sendo usado para Deus. Mas Deus está nos ensinando grandes coisas. Que o foco é o nosso lar. Deus, você e sua casa, e seu lar. E Deus quer te usar para isso, a tempo e fora de tempo. E tem te usado, a tempo e fora de tempo. Por acaso, possa ser que você tenha derramado lágrimas. E tem derramado lágrimas. E talvez está só sorrindo. Mas seja sorrindo, seja derramando lágrimas. Você é uma mãe segundo o coração de Deus. Valorize isso. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Vamos falar com Deus. Para que a cada momento tudo possa acontecer. Se tem alguma coisa acontecendo de errado aí, confia no Senhor. Ensina, deixa o legado, chama para perto. E Deus vai te usar poderosamente para transformar situações. Senhor, em nome de Jesus, somos gratos por tudo que o Senhor é. E queremos colocar cada mamãe em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor continue cuidando delas. E muito obrigado pela memória da minha mãe, que cuidou de mim, da minha irmã, com tanto carinho, Senhor.
Te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda fará na vida de cada família, de cada lar, através hoje, especialmente de cada mamãe. Continue a cuidar de cada uma, Pai, a suprir as suas necessidades, a trazer paz a esse coração e certeza que o Senhor está cuidando de tudo, de tudo. Muito obrigado porque o Senhor tem usado essas mulheres segundo o teu coração. Eu te louvo e te agradeço. Fortaleça cada uma delas com a tua mão poderosa, destra, fiel. E que o Senhor abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre elas. Que o Senhor tenha misericórdia delas. Que o Senhor sobre elas levante o rosto e lhes dê a paz. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, querido? Amém, querida? Deus te abençoe. Tenha uma noite maravilhosa na presença de Deus. Vamos finalizar mais uma vez com essa homenagem, do Anderson Freire. Feliz Dia das Mães, tá bom? E assim estaremos encerrando. Escrever tudo que eu tenho para lhe dizer, mas com certeza faltaria papel. Amém. Eu vou abrir meu coração. Abra seu coração agora aí. Eu fiz aqui Ô filho, ô filha. uma carta linda. Abra o seu coração para sua mãe, se você ainda não fez isso. Cantar. Coração segundo o coração de Deus. Para sua família. Vamos ouvir o louvor. Se eu pudesse no seu ventre eu cantaria pra acalmar teu coração. Quantos medos misturados com alegria durante a gestação. E se de repente tivesse que escolher entre a sua vida e a minha, certamente a senhora escolheria a minha. Nunca percebia que o alimento era pouco. A sua fé é inspiração. Me faz lembrar os 5 pães e 2 peixinhos, alimentando a multidão. À noite todo mundo em volta do fogão, ansioso pelo jantar. A lamparina acesa revelava a esperança em teu olhar. Hoje gero frutos das suas sementes. Não foi o bastante a senhora plantar. Chorou, cantou, cuidou, regou. A cada fase Deus estava lá. A cada fase Deus estava lá. Me explica agora essa força. Me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também. Mas que te cercar de lindos netos, estar presente em datas especiais, mas que te enfeitar de lindas flores, coisas desse tipo e muito mais. Que a eternidade seja recompensa pra quem me deu mais que uma vida. Desde quando eu aprendi a contar, eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar, eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar, eu conto 2, a minha e a sua. Me explica agora essa força. Me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também. Boa noite, queridos. Semana abençoada para você e sua família.